Oi, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um momento aqui da Escola Bíblica da Alma. Esse tempo que o Senhor tem separado para nos alcançar através da palavra de Deus. E nós estamos aí percorrendo uma jornada durante todo esse ano de encontros, toda segunda-feira às 21 horas, onde Deus ele tem tratado temas específicos. E como você pôde observar, hoje o Senhor ele quer falar sobre vencer, sobre curar o nosso interior de memórias dolorosas em relação ao luto. E nessa aula de hoje à noite a gente vai tocar em alguns pontos. Eu não sei se você está assistindo a aula ao vivo, em live, ou se você está assistindo depois, salva aí na playlist. Mas mesmo que você não esteja atravessando um contexto de luto, é importante, queridos, a gente perceber que muitas vezes a gente vai precisar tratar coisas, curar o nosso interior antes que pessoas elas partam, situações sejam mudadas, a morte, né, atravesse a nossa caminhada, porque se existe, queridos, uma coisa que nós temos a convicção é de que um dia vamos partir, não é verdade? Então a gente precisa curar o nosso interior nos relacionamentos, na caminhada, para que também não chegue ao ponto de você se sentir prisioneiro de uma dor, de uma dificuldade, já depois de que alguém partiu e você não conseguiu sarar isso através das estruturas de perdão, de curar o seu interior. E isso causa, queridos, muito adoecimento emocional na vida de muitas pessoas. Talvez você esteja atravessando um contexto assim ou não. Independente se falar sobre luto hoje é algo que você precisa se abrir para entender. Guarda essa palavra no bom depósito do teu coração, guarda essa aula no lugar do teu coração, porque um dia, queridos, todos nós precisamos das palavras de Deus que são ministradas. Amém? Eu espero que você esteja aí do outro lado, agora me ouvindo bem através dessa live. Se está tudo ok aí com o som, deixa aqui no chat da live, se está me ouvindo bem. Eu ia gravar essa aula, mas eu consegui encaixar aqui no meu tempo e vim aqui de uma forma breve trazer esse tema, conversar com você essa noite. E, queridos, há 2 semanas eu tive um problema de saúde. Eu sei que algumas pessoas vão estar assistindo essa aula depois, mas eu falo para você que está ao vivo agora. E nós ficamos 2 semanas sem aula porque eu tive um problema mesmo respiratório, afetou a minha voz e estava sem condições de, na segunda-feira, vim aqui para a escola bíblica, mas nós retomamos as aulas. E toda segunda, às 9 horas, nós temos esse encontro aqui nesse canal, Ministério Cláudia Rodrigues, onde o propósito da escola bíblica é trabalhar o nosso campo emocional. Então, antes de orar com você, começar essa aula, eu quero te pedir de todo coração, você que tem acompanhado esse projeto de Deus, ou você que chegou aqui hoje, por favor, compartilhe, chame pessoas. Eu tenho certeza, queridos, que todos nós conhecemos alguém, uma ou mais pessoas que precisam trabalhar o emocional com a palavra de Deus. Amém? Então você é um multiplicador dessa escola quando você compartilha, fala, olha, tem uma irmã que está ensinando no campo emocional. Estamos dentro de uma série de cura interior. Eu já falei para vocês que o ano passado eu recebi algumas propostas de fazer essa escola, né, de uma forma fechada, um curso pago. Mas, queridos, eu tenho no meu coração uma direção de Deus que essa escola bíblica aqui é uma escola aberta, é uma escola que tem um propósito, alcançar o maior número de pessoas que precisam tratar o emocional com a palavra de Deus. Amém? Então eu não pretendo mais parar de ensinar nessa área, e esse projeto aqui é um projeto que eu realmente me rendi ao Senhor e dedico a Ele todo o fruto que vai ser gerado. Que fruto é esse, irmã? Você crescer emocionalmente, você se desenvolver na palavra e dar lugar para que o Espírito Santo faça uma nova história na sua caminhada. Amém? Então eu quero orar com você antes da gente começar a nossa aula para tratar esses pontos sobre o luto, aquilo que nós precisamos curar no nosso interior. E antes da gente orar, não esqueça de deixar o seu like nesse tempo para que o YouTube recomende essa escola para outras pessoas e também de compartilhar. Amém? Então vamos orar, se você pode aí onde você está agora nesse momento. Eu quero te convidar a você desapegar de toda distração, fechar os teus olhos. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e colocar o nosso coração diante de Deus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio
de estarmos aqui mais um dia nessa escola bíblica online. Espírito Santo, eu sei que esse projeto é algo do coração de Deus para nos alcançar. E eu te peço, Pai, que nesse momento, toda distração, todo empecilho, tudo aquilo que tenta nos roubar, Senhor, do lugar de maturidade emocional, espiritual, que caia por terra, Pai. E que somente o Seu nome, Jesus, seja glorificado, seja exaltado. Nós queremos Te ver nesse momento, nós queremos Te ver, Senhor, nessa aula, nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nos ensina, Senhor, a atravessar, a superar as dores do luto e que possamos sair daqui edificados, encorajados, a perceber o quão é importante entender como um momento de luto faz parte também de um processo de cura interior. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e oramos no Teu nome, Jesus. Amém. E, queridos, o primeiro ponto que nós vamos tratar um pouco, trabalhar, abrir o nosso coração para ver nessa aula, eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Salmos 34, no versículo 18. Nós vamos fazer a leitura desse versículo. Enquanto você localiza aí esse trecho da palavra de Deus, eu quero só enfatizar algo importante. A gente precisa entender, queridos, que o luto, ele é um processo natural, ele é um processo necessário, faz parte da vida de qualquer pessoa. Volto a dizer, todos nós temos uma certeza aqui nessa vida, que um dia partiremos. Então, a gente vai atravessar, ninguém está preparado, queridos, para a morte, ninguém está preparado para perder alguém. Mas à medida que nós nos submetemos à palavra de Deus, nós entendemos que no Senhor é possível ressignificar processos difíceis na nossa caminhada, principalmente o luto, né? Quando a gente perde alguém especial, alguém que amamos, alguém que tem uma posição importante na nossa caminhada. E volto a dizer, tem gente aqui que você precisa trabalhar perdão em relação a pessoas que não estão mais aqui, mas você carrega um sentimento de culpa, um sentimento de frustração porque não consertou a situação antes dessa pessoa partir. E Deus, Ele te trouxe aqui para você atravessar esse processo de cura interior hoje. Amém? E queridos, na palavra respaldo para que a gente coloque essas verdades em prática e viva não somente um processo de cura interior, mas uma completa libertação de algum peso, de algum fardo que você está levando, uma dor aí em relação ao luto, em relação a essa sensação de que era para ter feito alguma coisa que não foi feita. Amém? Mas vamos juntos aqui fazer a leitura desse trecho da palavra de Deus que está em Salmos 34, no versículo 18. A Bíblia diz assim: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Queridos, se existe algo que Deus Ele preserva, que Ele na verdade enfatiza, Ele tem isso como mais importante, é o quanto nós estamos disponíveis para andar mesmo em quebrantamento, em rendição àquilo que Ele nos ensina. Então, o mais importante para o Senhor não é o quanto nós conhecemos da palavra, mas é o quanto nós estamos disponíveis a colocar esse conhecimento em prática. E se você está aqui há mais tempo, você sabe o quanto Deus fala através da minha vida em relação à prática da palavra. Porque lá atrás, queridos, antes de atravessar um diagnóstico de enfermidade na minha mente, de atravessar um contexto ali de esquizofrenia, um tratamento longo, eu era alguém que conhecia muitos princípios acerca do perdão, já ensinava a palavra de Deus, já ministrava a palavra de Deus. Mas eu não trazia, queridos, isso para o campo da prática. E a palavra de Deus que não é praticada é a área que a gente deixa de ser abençoado. Não porque Deus não quer abençoar, mas porque no momento em que a gente não pratica, a gente se recusa a viver a bênção de Deus que foi liberada através da palavra. Então, é muito mais importante conhecer a palavra e praticar, ou seja, o versículo que você conhece, praticar esse versículo, do que você conhecer várias coisas e não praticar nada. Amém? Então, Deus Ele preza por esse coração quebrantado. E o que tem, irmã, a ver, então, esse coração quebrantado com alguém que está passando por um processo de luto? Tem tudo a ver, queridos. Primeiro, porque o quebrantamento vai te levar ao primeiro ponto que a gente precisa entender numa situação como essa do luto, que é entender que é um processo. Então, seja o luto por alguém que era muito especial, muito próximo, e você está vivendo um tempo de dor, ou alguém que tinha uma posição de importância, mas você estava afastado dessa pessoa, você precisa entender o processo.
O processo, queridos, é esse choque mesmo no começo, né? Essa falta, essa dor que a ausência daquela pessoa traz. Esse processo, ele é um processo de ciclo. No começo, né, logo no início, nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós vamos aprender e precisamos ressignificar essa dor. E aqui, queridos, entra um aspecto importante, porque ressignificar uma dor do luto, quando alguém era importante, fazia parte da nossa jornada, era alguém que a gente estava bem, né, tanto emocionalmente como no relacionamento, ressignificar se torna mais fácil. Porque você vai fazer o que a palavra de Deus diz, trazendo à memória ali o que gera esperança na sua caminhada. Mas, amados, ressignificar. Quando você tem um coração travado de dores, porque o relacionamento com essa pessoa não era um relacionamento de proximidade, ou até mesmo filhos que tinham ali um coração endurecido em relação ao pai e à mãe por erros dos mesmos, ou até mesmo erros seus, e você não se aproximou para fazer esse vínculo de restauração, e por causa disso você vive aí uma jornada de prisão emocional. Então, ressignificar nesses casos se torna, né, entre aspas, mais difícil, porque nós tendemos, queridos, a olhar para as coisas com aspecto natural. Mas na nossa caminhada cristã, Deus nos chama todos os dias para olhar de forma espiritual. E só olha de forma espiritual quem tem um coração quebrantado. Quem tem esse coração, queridos, que ouve o Senhor e se inclina para a prática da palavra, que diz assim, nossa, é verdade, Senhor, eu preciso restaurar essa área da minha vida, eu preciso viver uma mudança, eu preciso ressignificar. E eu não vou ficar só nessa fala de que eu preciso, eu vou ter uma atitude, eu vou agir. E é aqui essa noite que Deus quer tratar conosco, porque, queridos, vencer as memórias dolorosas do luto, ressignificar, seja você alguém que tinha um bom relacionamento com essa pessoa que partiu ou não, requer que você tenha esse coração desejoso, quebrantado. Amém? Então vamos pensar um pouquinho no primeiro tipo de pessoa, né, que está atravessando o luto e que talvez esteja aí essa noite, o luto em relação a alguém muito especial, alguém que você tem um bom relacionamento. E a falta dessa pessoa tem gerado muita dor emocional, tem paralisado a sua vida, tem te impedido de viver muitas coisas. Não porque a partida dessa pessoa impede, mas porque você está preso num lugar de dor, você ainda não conseguiu ressignificar. Nós queremos agora pensar um pouco, queridos, a importância de trazer à memória o que gera esperança. Anota isso no lugar que você tem colocado os tópicos da escola bíblica. A primeira coisa que você precisa fazer, você que está atravessando um momento como esse e tem um bom relacionamento com essa pessoa que partiu, traga à memória todos os dias pensamentos em relação a essa pessoa que geram esperança. Que pensamentos são esses? Eu tenho certeza que essa pessoa que você amava, que era tão especial para você, tão importante, que você sente tanta falta, nesse momento, se ela estivesse aqui entre nós, ela estaria muito feliz, ou ele estaria muito feliz, em ver você avançando, crescendo, emocionalmente sarado. Então você precisa trazer esses pensamentos para gerar esperança dentro de você, trazer à sua memória o que essa pessoa deseja, ou desejava, desejaria, não é, ao seu respeito. E aí no teu coração você sabe muito bem o que essa pessoa gostaria de te ver vivendo. Com certeza vivendo coisas boas, coisas excelentes, e não estar preso numa cadeia de tristeza, de depressão, de paralisação. Amados, quando as pessoas elas não estão mais aqui nesse plano natural, né, que elas partem, nós precisamos entender que a nossa vida não encerra, entende? A gente precisa dar continuidade, precisa ressignificar, precisa reescrever, e eu sei que falando isso, tem pessoas pensando agora, irmã, é muito fácil falar, mas é difícil sentir. Realmente, queridos, é difícil sentir porque só sabe quem está vivendo. Mas Cristo um dia ele decidiu descer a essa terra e vir se colocar como sacrifício por mim e por você. A Bíblia diz que ele também ficou angustiado, amargurado, mas através daquela vitória ali no Calvário, ele venceu a morte. Ele nos entregou uma nova vida e nele, queridos, nós podemos ressignificar tudo, inclusive essa dor do luto. Então para de dizer que a tua vida acabou, para de dizer que você não tem mais gosto, não tem mais sentido de vida. Será que essa pessoa que você tanto amava gostaria de te ver dessa forma falando isso?
Então, queridos, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que você precisa perdoar você. Porque você também tem se colocado numa posição de culpa porque o outro partiu. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse me posicionado dessa forma. Ah, se eu tivesse falado mais que eu amo. Chegou o tempo de você também curar o seu interior de coisas que aconteceram lá atrás ou de falta de posicionamentos que você não teve. Já passou. Ressignifique. Use isso como experiência para que agora, nos relacionamentos que você está, com as pessoas que estão aqui perto de você, você possa colocar em prática aquilo que você não colocou lá atrás. Então, em nome de Jesus, esse primeiro grupo de pessoas seja livre da dor, do peso, da culpa, da condenação. Cure o seu interior pela palavra de Deus. Amém? Agora, queridos, eu quero ler com vocês aqui. Olha só o que diz lá em Mateus 6, 14 ao 15. A gente já leu muito sobre isso aqui na escola bíblica, que fala sobre o ensino de Cristo na área do perdão. E eu vou ler aqui com vocês para que a gente pense nesse segundo grupo de pessoas, que são aqueles que hoje vivem esse processo do luto. Alguém partiu, mas essa pessoa que partiu você não tem contato, você não tinha contato, você não tinha proximidade porque você tinha um desentendimento, tinha um problema familiar, uma questão que não foi resolvida enquanto essa pessoa estava viva, e isso tem te consumido, tem gerado aí dentro de você uma dor que precisa ser curada no seu interior, até para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Então eu quero ler para vocês aqui Mateus 6, você vai abrir a tua Bíblia, versículo 14 ao 15. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. É forte, queridos, o ensino de Cristo, mas aqui nós temos um respaldo bíblico sobre o perdão. E você que hoje diz assim, nossa, eu deveria ter pedido perdão, ao meu pai, ao meu parente, à minha mãe, eu deveria ter perdoado, você que sabe que a pessoa falhou e hoje você carrega essa dor, essa angústia de não ter resolvido isso. Deus, ele te trouxe aqui para dizer, mesmo que essa pessoa não esteja aqui, você pode, e nós vamos fazer isso hoje, resolver essa situação em oração. Você pode liberar. Amados, tem perdão que nós vamos pedir ou liberar que a gente não tem mais contato com a pessoa. Seja porque ela morreu, seja porque não tem como ter proximidade ou você não tem contato, não sabe onde está. E tem situações também que mesmo você sabendo até onde a pessoa está, você não tem mais aquela proximidade. Amém? E é necessário, principalmente quando nós falhamos, a gente entender, queridos, que em oração nós podemos liberar a vida dessa pessoa, nós podemos nos perdoar também e principalmente, queridos, entender que ali no Calvário o sangue derramado por Jesus Cristo foi o sangue que nos libertou de toda a culpa, foi o sangue que anulou o peso da dívida, do pecado, da ofensa. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, queridos, nos abrir todos os dias para entender que o perdão, que a graça, que o favor de Deus está disponível para que a gente venha a ser curado no nosso interior. Todos os dias a gente precisa desse toque no nosso interior. Mas tem pessoas que vão entrar aqui nessa aula hoje que tua vida ela não tem destravado, sabe? Não tem caminhado, você não tem visto portas sendo abertas no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua saúde emocional, porque existe uma raiz aí. Essa raiz também está dentro desse processo de luto e você se culpa porque você fez algo ou agiu de tal forma e não procurou essa pessoa para se consertar. Ou até mesmo a pessoa que foi negligente com você, te ofendeu, te machucou e você se afastou. Principalmente, queridos, eu falo aqui com temor no meu coração para pais e filhos. Esse vínculo, queridos, da família, ele é um vínculo estabelecido pelo Senhor. A Bíblia diz que quando nós honramos os nossos pais, os nossos dias são prolongados. Deus nos acrescenta graça, saúde, vida. E muitos de nós, queridos, precisamos restaurar esses laços. Tem gente aqui que seu pai e sua mãe já partiu e você carrega essa culpa porque não houve restauração antes. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, libera o teu coração, ressignifica hoje, seja livre no teu interior dessa dor.
porque uma coisa nova eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Às vezes a gente coloca um protocolo e diz que não tem jeito. Não tem mais jeito, os melhores dias já foram. Ou não tem jeito porque quando estava tudo bom, aí parece que aconteceu um negócio para não dar mais certo. E aí, de repente, eu me vi numa situação, a gente fala isso às vezes, em que não tem mais jeito. A pessoa se foi, não teve conserto, não teve perdão. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que existe o perdão, existe o conserto. Existe um meio de ressignificar isso através da palavra. Mas nós precisamos, queridos, nos colocar nesse lugar. Amém? Onde a gente se abre para ressignificar, onde a gente entende que mesmo diante da dor do luto, nós podemos tratar o nosso interior. Seja você ressignificando pela ausência, pela falta que essa pessoa faz, ou nesse segundo ponto, nesse segundo caso, de pessoas que não procuraram, antes do doente, do parente, daquela pessoa que você machucou, ou de repente que ofendeu você, partir, você não procurou para o tempo de restauração. E Deus separou esse tema, essa aula específica dentro da Escola Bíblica da Alma, para dizer que nele há conserto. Amém? Então nós vamos orar, queridos, com essa palavra. Mas seja você alguém do grupo A ou B, ou não, irmã, eu não estou passando nenhum processo de luto. Guarda essa palavra no teu coração. Se você não está, guarda e coloque em prática para que você e eu, a gente não venha entrar nesse segundo grupo, queridos, de pessoas que não consertam logo os relacionamentos, não liberam perdão, vivem ali presos em ofensa e de repente são surpreendidos, pelo luto, pela morte e já não conseguem mais se abrir para consertar isso. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos teus princípios, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque os teus planos são planos de paz, são perfeitos. Obrigada por essa aula, Senhor. Obrigada por nos mostrar que é possível curar o nosso interior através da palavra. É possível ser livre, Senhor, ressignificar as dores que o luto gera na nossa caminhada. Eu te peço, Senhor, toca na vida dos teus filhos através dessa aula. Fortalece, Senhor, aqueles que estão vivendo um tempo de luto hoje, aqueles que estão, Senhor, pegos pela dor da saudade, que têm tido uma dificuldade de ressignificar, trazendo à memória o que gera esperança. Toca nessas pessoas, Pai. Faz com que os seus filhos tragam apenas as boas lembranças à memória, que eles possam, Senhor, lembrar dos seus amados de uma forma especial, entendendo que a vida continua, entendendo que a vontade dessas pessoas é que a gente caminhe, que a gente avance nos teus planos, Senhor. Mas eu também peço por aqueles que chegaram aqui com o coração preso, com feridas emocionais, porque em algum momento não caminharam para um lugar de restauração. E de repente, Senhor, no plano natural não deu mais tempo. Mas eu te agradeço porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E que essas pessoas agora, nesse momento de oração, liberem o coração acerca desse perdão que está retido. E aí você que está com seus olhos fechados orando, e você é essa pessoa que perdeu alguém e não deu tempo você ir para o lugar de restauração, coloque isso diante do Senhor agora. Coloque o nome dessa pessoa, diga: Pai, eu libero a vida dessa pessoa que me ofendeu, que não está mais aqui. Eu libero a minha vida, Senhor, também dessa ofensa. Eu libero o meu coração desse processo doloroso do luto para viver algo novo. Diga isso ao Senhor essa noite. Amém? Pai, ouve, Senhor, a oração dos teus filhos. Toca, Jesus, agora com restauração nessas pessoas. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Que haja um processo de cura interior. Um processo, Senhor, dos benefícios do teu perdão, de liberar o perdão, de entender essas coisas, essas verdades espirituais, seja conosco agora. Para a glória do nome de Jesus, nós saímos dessa aula, Senhor, completamente restaurados pelo poder da tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos, Deus é maravilhoso. Esse foi o nosso momento de hoje. Foi uma aula mais breve, mas com certeza uma aula profunda. Pense, volte nessa aula, volte nesses versículos, converse com o Espírito Santo sobre esse processo do luto. E claro, todos nós aqui precisamos dessa palavra.
Amém? Vamos colocar isso em prática. Se hoje você não está atravessando luto, mas coloque isso em prática. Não leve no teu coração ofensa. Resolva logo tudo que é necessário dentro dos relacionamentos. Amém, queridos? Porque esse é o posicionamento de um filho, de uma filha de Deus que quer ver a vida caminhar na perfeita vontade do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus por essa escola. É um privilégio estar aqui nas segundas-feiras com você, abrindo a palavra de Deus, estudando um pouco no campo emocional. E eu realmente, queridos, oro e busco e peço ao Senhor que seja um momento de edificação para a tua vida. Amém? Então fica na paz do Senhor. Lembrando que toda segunda às 21 horas nós estamos juntos aqui na Escola Bíblica da Alma. Não esqueça de compartilhar esse momento e principalmente de convidar outras pessoas para que a palavra de Deus não somente trabalhe o teu emocional, mas também o emocional de outros que precisam trabalhar áreas específicas que muitas vezes nós não tratamos. Amém? Fica na paz do Senhor. E todos os dias eu estou aqui no YouTube, não nesse canal, mas lá no meu primeiro canal Água Viva, o canal de oração, onde eu compartilho o devocional do refrigério e outros momentos de oração com a palavra de Deus. Então, se você chegou aqui a primeira vez e ainda não conhece o meu primeiro canal aqui no YouTube, eu quero te convidar a você se inscrever no canal Água Viva, Cláudia Rodrigues. Você encontra o link aqui na descrição dessa live e também no comentário fixado. Amém? Alguma pergunta, alguma sugestão, algum pedido de oração sobre essa escola bíblica, me envia lá no meu Instagram, @CláudiaRefrigério. Amém? Receba também o conteúdo de tudo aquilo que eu compartilho aqui na internet através do meu canal no seu WhatsApp, que você também encontra o link aqui abaixo no comentário fixado. Fica na paz do Senhor Jesus e nós nos encontramos por aqui no nosso próximo momento. Olá, queridos, a paz do Senhor. Estou passando aqui no final do devocional do refrigério para falar um pouquinho com você sobre o livro do devocional do refrigério. Você que ainda não adquiriu esse livro, eu tenho encorajado, queridos, as pessoas, sabe? Não porque o livro, foi escrito pela irmã Cláudia. Eu gosto muito de falar que esse livro não foi escrito por mim. Ele foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Deus me deu essa oportunidade, de iniciar essa jornada como escritora, trazendo o livro do devocional do refrigério. Mas, queridos, esse livro, ele carrega 90 devocionais e eu tenho recebido tantos depoimentos, tantos testemunhos, de pessoas que têm sido edificadas, alcançadas através da proposta do livro do devocional. Aqui você vai encontrar, devocionais que trabalham no campo emocional. Nossa, são palavras aqui para produzir aí na tua jornada espiritual um emocional forte, alicerçado na palavra de Deus. Então, eu oro para que cada pessoa, que tiver com esse livro, não somente entre numa jornada de crescimento espiritual, de maturidade, mas também que desfrute de cura interior, de cura emocional, assim como eu tenho desfrutado no Senhor, através de uma vida devocional com Ele. Se você já acompanhou meu testemunho aqui no canal, e se você ainda não viu, eu te encorajo a ver. Eu vou deixar no final aqui para você, ou você encontra também na descrição do vídeo o link. Você sabe o quanto a palavra de Deus ela me trouxe cura no campo emocional. Eu fui diagnosticada com esquizofrenia, eu passei um longo tratamento e eu conto no meu testemunho o poder da palavra de Deus, os princípios do Senhor praticados nesse campo emocional. Então esse livro, queridos, do devocional do refrigério, ele traz reflexões bíblicas de situações que nós precisamos trabalhar e colocar em prática. Amém? Então, adquira o seu livro. Você vai encontrar o link da editora Opbooks aí na descrição, tá bom? Você também encontra no comentário fixado. Visite também a nossa loja missionária. Lá você encontra na Shopee, tem um link aqui também. Você encontra kits com o livro do devocional do refrigério. E você vai estar, além de edificando a tua vida, edificando a tua fé com a palavra, crescendo emocionalmente, desenvolvendo aí inteligência espiritual e emocional, você vai estar contribuindo, abençoando a obra missionária através dessa missão que o Senhor tem me dado, de compartilhar a palavra dele aqui no digital. Fica na paz do Senhor, um forte abraço. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo que você acabou de assistir, ser edificado, abençoada. Fica com o Senhor Jesus. Eu amo vocês e nós nos encontramos aqui em nosso próximo momento com a palavra de Deus. Corre lá no site da editora Opbooks e peça já o seu livro do devocional do refrigério.